Muito obrigado, muito obrigado. Você mesmo pode recuperar a saúde e existe uma forma fácil, simples de recuperar a saúde. Na Seichonoye, professor Masaru Taniguchi diz que Seichonoye não cura a doença, faz desaparecer a doença. Isto é, manifesta a saúde, manifestando a saúde, obviamente a doença desaparece. Por isso que o título é Você mesmo pode recuperar a saúde, e não você mesmo pode curar a doença. Você mesmo pode manifestar a saúde. Por que ficamos doentes? A maior parte das doenças é causada pela mente em desarmonia, que se isola, vê defeitos e reclama, atrita, odeia ou amaldiçoa. É pessoa que fica vendo defeito em tudo, reclamando de tudo, não está em paz e harmonia com ninguém, nem com o mundo, com as pessoas, com fatos, acontecimentos. Mas há pessoas que, mesmo em desarmonia, não adoecem, ao passo que outras ficam doentes, mesmo estando com a mente sem atrito ou sem amaldiçoar. Isto acontece porque apenas mente em desarmonia não é suficiente para ficar doente. Existe mais um fator. Qual é esse fator? A crença de que doença existe e, consequente, medo de ficar doente, aliado à desarmonia, aliado a atrito, conflito que tem dentro de você, faz surgir uma doença. A doença não existe porque não foi criado por Deus. A doença foi criada pela mente em ilusão, ou seja, essa mente em desarmonia, mente que está sempre fervendo, com raiva, com ódio, não está em paz. Esse é o grande problema. Não está em paz nem consigo, nem com os outros, nem com o mundo. Vê defeito, critica mentalmente, tem esse hábito mental de ver defeito e criticar mentalmente. Por que não é assim? Por que fez isso? Por que é assim? Por isso, a doença desaparece quando a pessoa harmonizar, ou seja, deixar de ter mente e ilusão, ou seja, deixar de ter atrito, isolar, odiar ou amaldiçoar. Mente e ilusão e mente que está em desarmonia, brigando, atritando, etc, etc. O professor Masaru Taniguchi diz assim: se está doente é porque está ressentido, ou em atrito, ou em desarmonia com alguém ou alguma coisa. Com quem ou com que está em desarmonia? Sentimentos mal resolvidos somatizam e se transformam em doenças físicas, doenças mentais e até doenças financeiras. Vai dizer, mas o que tem que ver pobreza, falta de dinheiro com desarmonia? Tudo a ver. Problema financeiro, problema de falta de dinheiro é uma doença e a diferença é que o lugar que dói é no bolso, mas é uma doença. A causa é a desarmonia. Por isso, não adianta só você tratar o efeito, que é o sintoma. Precisa eliminar a causa. Muitas pessoas ficam vendo o efeito, que é o sintoma. Então, quando sente dor na garganta, trata o sintoma, que é a dor na garganta, mas a causa é uma infecção. A causa do problema na garganta é algum atrito mental, pois que atrita, dá febre no corpo por causa disso. Quando adoecer, examine o seu estado mental. Quando sente a dor no corpo, muitas pessoas logo pensam que é uma doença. Qual é a doença, qual é a causa, que remédio utilizar para a cura, etc, etc. Em japonês, doença é byoki. Byoki é composto de 2 kanji. Doença e ki, que é energia vital. Doença, falta da energia vital.
Desarmonia mental e emocional produz distúrbio no corpo que chamamos de doença, que se apresentam diversos sintomas que alertam as pessoas. Por isso, devemos agradecer o sintoma pelo aviso. Devemos agradecer o sintoma pelo aviso, mas não é agradecer, obrigado porque está doendo a garganta, não é isso. Obrigado porque isto é um sinal de que eu tenho que examinar a minha mente, o meu pensamento, o meu sentimento e eliminar esses sentimentos, pensamentos negativos da minha mente. Quando ficar doente, sempre tem que examinar o estado mental do período anterior de manifestar a doença. Se guardou, se reprimiu algum rancor, raiva, insatisfação, tristeza. Se a resposta for positiva, procure eliminar todos esses focos nocivos. Liberte-se deles, expulsando os sentimentos reprimidos, assim a doença desaparecerá. Que doença é por causa do encobrimento da força vital. Bio é doença, que é energia vital, é o encobrimento da energia vital, da força da vida. Encobrimento é isso aqui, essa parte preta aqui, encobre e não deixa a força da vida se manifestar. Dá-se o nome de ilusão aos sentimentos negativos reprimidos no seu subconsciente, que forma esse encobrimento, não deixa a força da vida manifestar. A ilusão encobre a vida, ou seja, a alma, por isso que causa sensação desagradável, você se sente melancólico, desanimado, triste, sem força, sem energia vital. A ilusão aprisiona a vida, a força vital. Por isso, não conseguimos exteriorizar a capacidade plena, ou seja, a força física, a força mental e a força interior. Como consequência, não temos vida saudável, vida física saudável, vida mental saudável e vida financeira saudável. Além disso, a mente em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa, isto é, a ilusão cria a doença, cria a pobreza, cria a desarmonia. Além de você sentir falta da força vital, ela também cria uma imagem falsa, cria a doença, cria a pobreza, cria a desarmonia, etc, etc. O professor Katsumi Tokuhisa morou no Brasil. Quando passei uma temporada no Brasil, em 1967, isto ele conta no livro dele. No início, eram poucos adeptos brasileiros, mas logo começaram a suceder curas milagrosas que só podiam ser atribuídas a Deus e logo passaram a ser mais de 60 orientações por dia. Imagina dar 60 orientações por dia. Que seja 10 horas, só para facilitar. 6 orientações por hora seriam orientação de 10 minutos. É muito difícil você dar uma orientação em 5, 10 minutos. E além disso, ele não falava português. Tinha que fazer orientação por meio de intérprete. Então é o dobro do tempo para ouvir, para o intérprete traduzir, ele falar e o intérprete traduzir em português. Como eu não falava português, efetuava oração com o intérprete. Qualquer que fosse problema do consulente, a primeira coisa que ensinava eram as seguintes palavras: sou filho de Deus, perfeito, saudável, pleno de harmonia. Tudo vai melhorar. Muito obrigado. Recomendava repeti-la assiduamente durante uma semana e depois voltar para mais uma sessão de orientação pessoal. Naturalmente, ao longo da semana, eu também orava pela solução do problema de cada consulente. Mas como eram muitos, eu só podia fazer oração simples e curta para cada um. O que você tem que fazer se tiver algum problema de saúde, doença, é mentalizar, orar. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou pleno de harmonia. Tudo vai melhorar.
Muito obrigado, muito obrigado. Tem que repetir isso várias vezes durante o dia. Toda hora que vier alguma melancolia, alguma tristeza, tem que repetir. Sou filho de Deus, perfeito, saudável, pleno de harmonia. Você tem que gritar para você mesmo, acordar seu Deus interior, acordar a verdade que está dentro de você. O medo é a origem de todas as infelicidades e desgraças. Na Sutra Sagrada Palavra de Anjos está escrito: extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Por isso que a condição para ficar doente, além de ter desarmonia, é acreditar que a doença existe e ter medo de ficar doente. Todas as desgraças, doenças, são sombras projetadas pela nossa própria mente, a nossa mente em ilusão. Principalmente, o sentimento de temor tem um papel muito importante como causa destes males. Além do medo em relação à própria doença, teme também o fracasso dos negócios, perda de amor, traição, etc, etc. Nestes casos, o medo provoca anormalidade na produção de hormônios e descontrola as funções fisiológicas do corpo, gerando doenças. Por isso, pode ser necessário uma alopatia temporária por meio de médicos e remédios. O melhor meio para a cura radical da doença é conseguir que a mente que estava gerando descontrole hormonal atinja o estado de completa paz. Quando você harmonizar, funções fisiológicas do corpo voltam ao normal, voltam a funcionar e pouco a pouco você recupera a saúde. Recuperando a saúde, a doença desaparece. Não há luta, apenas manifesta aquilo que existe de verdade, que é a sua saúde, sua perfeição interior. O corpo reage demonstrando o estado que caracteriza o tipo de sentimento oculto. Através de experiências concretas de cura de doenças, podemos saber que estado mental provoca determinada alteração no corpo. O sentimento de insatisfação causa estados que se caracterizam por inchaço no corpo ou coceira na pele. Tem vontade de coçar, sim, arrancar. E isso incha, você fica. O sentimento de ira pode contrair, enrijecer o corpo, deixa o corpo duro. Por isso que nós cerramos punho quando tivermos raiva. Se você tiver ira em relação ao pai, no caso da isso é mais o caso da mulher, mas a ira em relação ao pai manifesta como tumor no seio. Incha o corpo. Você pode inchar, claro, dependendo do sentimento, a causa pode inchar o rim, o coração, o seio, a garganta. A tristeza manifesta como água em certas partes do corpo, lágrima nos olhos. Quando ficamos tristes, enche de lágrima no olho. Acumulação de água no peritônio ou na pleura, no pulmão, então dá pneumonia, etc, etc. Pessoas de cuja boca saem palavras que cortam, inferem, podem manifestar doença na boca, infecção na boca, problema nos dentes, ou no ânus. Por que ânus, né? Vai falar. Porque ânus é a saída. Corta a saída. Aquilo que não corta na entrada, corta na saída, provocando a dor cortante. Problemas do ouvido mental, não querer ouvir. Não só não querer ouvir, mas muitas vezes ele não quer aceitar a opinião contrária, ele não quer ver aquilo que fixou como certo. Por mais que a consciência diga, pode ser que tenha razão, não quer ouvir, não quer aceitar a opinião, e isso reflete no ouvido. Todos os males se curam quando deixarmos de ter sentimentos que causam problemas.
harmonizar e manifestar a gratidão em atos. Não é só dizer muito obrigado, mas tem que manifestar em atos. Livro do professor Masaharta Niguchi, que fala mais detalhadamente sobre sentimento, pensamento e a causa. Uma delas, que tem mais esse tipo de ilustração, é A Chave da Beleza e da Saúde, volume 2. E tem um livro do professor Noriaki Jo, A Divina Essência do Homem. Ele também fala de diversos tipos de sentimentos e tipo de doença que ocorre. Tem um livro de uma psicóloga norte-americana, Louise Hay, que acho que o título é um livro que foi best-seller, ainda vende muito, que é Você Pode Curar a Si Mesmo, onde ela relata todos os tipos de doença, o local físico, com um tipo de pensamento, sentimento que está guardado. Conselhos para obter saúde e felicidade, do professor Masaharta Niguchi. Ele diz assim: experimente pôr em prática por 10 dias. O ambiente e a saúde melhorará infalivelmente. Deve manter sua lente mental limpa, transparente e iluminada durante esses 10 dias, pensando somente em assuntos animadores e otimistas, alegres. Não procurar ver o defeito nesse inteirinho. Você não deve procurar ver o defeito alheio e criticar. Se observar um defeito, algum problema, interprete benignamente e perdoe. Não se inquiete com preocupação ou ansiedade. Agradeça ao momento presente. Isso é fundamental, viver o momento presente. Agora eu estou bem, agora estou feliz, agora está tudo funcionando normalmente, perfeitamente. Veja somente a face iluminada das pessoas, coisas e fatos. Jamais pense destrutivamente, mas sempre de forma construtiva. Interprete as dificuldades e obstáculos como oportunidade para aprimorar a alma e agradeça pelo surgimento da oportunidade. É graças ao obstáculo que você vai para frente. Se não tiver atrito, você ficaria só escorregando. Para ir para frente é preciso ter dificuldade, obstáculo. É uma oportunidade para você avançar. Lembre sempre que o sentimento de gratidão é o melhor remédio espiritual para trazer paz à alma e obter a saúde. Esse é um conselho fundamental. Lembre sempre que o sentimento de gratidão é o melhor remédio espiritual para trazer paz à alma e obter a saúde. Agradeça. Tem um relato no livro do professor Masaharta Niguchi de um senhor que estava paralítico, paralisado, não conseguia mexer as mãos, não conseguia levantar da cama nem nada. E alguém disse para fazer a prática de 15 mil, 20 mil, 100 mil, muito obrigado. E ele estava deitado na cama e fazendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nisso, o filho dele, e trouxe um caque, porque ele gostava muito do caque. Aí o filho trouxe e ele instintivamente fez assim, obrigado. E quando percebeu, ele viu que estava conseguindo movimentar a mão. Isso porque o sentimento de gratidão é o sentimento, o pensamento, a vibração que mais sintoniza com as ondas de salvação de Deus. Então, quando ele teve a gratidão, e gratidão em atos, ele foi dizer obrigado, juntando a mão para o filho, a mão mexeu, o corpo recuperou o movimento. Você mesmo pode melhorar o seu estado de saúde. O modo negativo de pensar nas coisas e nos fatos faz as células do corpo trabalharem retraído, prejudicando a saúde. Por isso, nunca deve olhar o lado obscuro das coisas e fatos. Se com a mente alegre procurar ver somente o lado luminoso,
Sorrir sempre alegremente, isso fará bem à saúde. Qualquer um pode modificar, melhorar o seu estado de saúde se mantiver persistentemente o pensamento positivo e alegre de gratidão. Se até agora você não esteve bem de saúde, foi porque veio mantendo pensamentos excessivamente não saudáveis, atormentando-se acerca de coisas e fatos do cotidiano. Larga os probleminhas da vida, não afeta em nada, não acontece nada, o mundo continua amanhã, o dia amanhece, o sol vem e ilumina tudo de novo. Se vier pensamento sombrio, afirme categoricamente: tudo vai melhorar, somente boas coisas acontecem. Somente boas coisas existem de verdade. Isso é uma coisa que eu faço constantemente, sabe? Você se sente triste, desanimado, e eu falo assim: boas coisas acontecem, somente boas coisas vão acontecer, tudo vai melhorar, tudo vai melhorar. Eu dou uma boa risada. Pode achar que é uma besteira, mas dá certo. Quando falaram para fazer isso no começo da Seichanda, eu achava que era besteira, mas quando eu fiz, eu vi que aquilo dava resultado, dava certo, o cansaço, o desânimo desaparece, você recupera a saúde e a energia. A forma mais fácil e simples de recuperar a saúde, qual é? Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódulos da ilusão. Como purificar a mente e eliminar as nódulos da ilusão de forma fácil? Purificar o subconsciente significa eliminar o karma negativo, o sentimento de pecado, a mente em ilusão, a mente que está em desarmonia. Embora seja inevitável a concretização dos karma negativos, o pecado da ilusão, é possível controlá-la através de uma postura mental correta e positiva. Qual é essa postura mental correta e positiva? Nada é mais importante do que a gratidão, diz o professor Masaru Niyuji. Se mantivermos o espírito em gratidão com todas as pessoas, com todos os fatos e acontecimentos, seus karmas, as ilusões, os pecados passarão a se manifestar de modo controlado e purificado, e poderão levar uma vida num clima de harmonia. Nada é mais importante que gratidão. Se mantiver o espírito de gratidão, você vai levar uma vida normal, num clima de harmonia. A gratidão neutraliza, não elimina o karma. Ela evita a manifestação imediata do karma, isso é, da ação do subconsciente, ou seja, do karma negativo, ou do pecado, ou da ilusão, etc., etc. E faz manifestar a saúde, porque o sentimento de gratidão é o sentimento que mais coincide, mais sintoniza com as ondas da salvação de Deus. Por isso, manifestando a saúde, desaparece a doença. Seichanoye não cura a doença, faz desaparecer a doença, porque a doença não existe. A doença foi criada pela mente, sua mente que criou. Portanto, basta eliminar a causa da sua mente, a doença desaparece. Para isso, basta manifestar a saúde. Você mesmo consegue recuperar a saúde. Como você consegue recuperar a saúde? O seu corpo é manifestação de Deus, é perfeito. Foi criado para ser saudável. Deus não criou a doença. Além disso, é fortalecido, protegido, restabelecido diariamente e orientado por Deus que está dentro de você. É restabelecido. Todas as células do nosso corpo são substituídas aos milhares, milhões diariamente. Por isso que nós mantemos
o corpo saudável. Nós não pensamos para fazer isso, faz automaticamente. É o trabalho da força vital que está dentro de você que faz isso. Para manifestar o corpo saudável, você deve reconhecer esse fato, porque as coisas que acontecem neste mundo seguem a lei mental que diz: manifesta aquilo que reconhece. Manifesta aquilo que reconhece, manifesta aquilo que eu aceito. Por isso que você tem que aceitar. Por mais doentio que pareça o seu corpo agora, isso não é você de verdade. Esse é a mente, a ilusão, ou seja, eu, falso eu da ilusão que está criando a doença. Quando o eu verdadeiro manifestar, o eu falso desaparece, porque ela é uma sombra. A sombra desaparece diante da presença da luz, que é o teu eu verdadeiro. Quando está vendo doente, você está vendo projeção da mente em ilusão. A mente em ilusão que está fazendo manifestar a doença, a pobreza, o problema físico, o problema mental, o problema financeiro. A doença está na sua mente. Enquanto estiver segurando, ou seja, acreditando que a doença existe, segura a doença na mente, ela não desaparecerá. Se você soltar a doença da mente, manifestará o Dissô perfeito, o eu verdadeiro, eu saudável. O que é o Dissô? Mas, como a mente não é constituída só pelo consciente, deve fazer penetrar no subconsciente a convicção. Como é que faz isso? Pela repetição. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou pleno de harmonia, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com perfeição. Muito obrigado, muito obrigado. Você tem que fazer, penetrar isso no fundo do seu subconsciente. E a única forma de fazer isso é pela repetição, repetição, repetição. Você gravou coisas ruins, negativas, pela repetição de pensamento, pelo hábito mental de pensar negativamente. Agora você tem que fazer o contrário, criar um hábito mental de pensar positivamente. Eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com perfeição. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no Seichan-no-ye. Já contei em vídeos anteriores. Tinha um problema de saúde, problema na garganta, eu tinha infecção e ficava com dor, febre. O médico dizia que era problema de poluição do ambiente, do trabalho onde eu trabalhava, etc, etc. Não tinha solução. Foi quando alguém me deu uma revista da Seichan-no-ye, lá tinha um texto do professor Masaru Taniguchi que dizia exatamente isso. Se você quiser recuperar a saúde, mentalize. E estava a frase, e eu, naquela época, não acreditava nisso. Mas não tinha outra alternativa, não tinha remédio, não tinha o que fazer. Eu comecei a mentalizar diariamente. O inacreditável que uma semana depois eu estava curado, não tinha mais dor na garganta. Para curar as doenças, as várias ideias negativas que existem no subconsciente manifestam-se como doenças. O que está acontecendo é uma sobreposição da ideia insalubre sobre o Dissô saudável, sobre o eu saudável, resultando em uma imagem imperfeita, tal como uma foto com a imagem sobreposta. Se eliminar a imagem imperfeita, manifesta o Dissô saudável. O que é Dissô? Dissô é aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito, saudável. O homem, criado à sua imagem e semelhança, que é perfeito e saudável. Esse é o Dissô, o Filho de Deus. Por isso, não deve preocupar com o estado da doença. Como a doença não existe, não deve pensar em curar a doença. Não tem como curar uma coisa que não existe. Então, não pense em curar a doença. Pensar em curar a doença é um pensamento que fixa
desenha a doença na mente, por isso não desaparece. O que tem que fazer? Você deve pensar em manifestar a saúde, manifestar o Difsô, em vez de pensar em curar a doença que não existe. Então, quando estiver alimentando, quando estiver fazendo compra de um alimento ou de um produto, pense: eu estou adquirindo esse produto para manifestar a saúde. Eu estou alimentando para manifestar a saúde. Eu estou exercitando para manifestar a saúde, não para curar a doença. As pessoas exercitam, tomam remédio para curar a doença. Pense: eu estou tomando esse remédio porque esse remédio é amor de Deus materializado, por isso vai manifestar a minha força vital. E é exatamente isso que faz. Liberta a força da vida, libertando a força da vida, manifesta a saúde, manifestando a saúde, a doença desaparece. Você mesmo pode recuperar a saúde. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.